Calma. Dá um sorrisão, vamos lá. Vamos gravar tudo que se Tá, fala. vai, vamos. Acho que claramente não, mas alguma com relação à tecnologia. Eu acredito que ocorra uma taxa de desemprego nas pessoas que já foram profissionalizadas, mas que as novas pessoas que vão ser profissionalizadas já venham com esse aprendizado com a tecnologia. Então é uma nova geração de profissionais. Uma qualidade que é indispensável, eu acho que atemporal, é a questão da comunicação e proatividade na comunidade. Mas a persistência e o interesse para a questão de tecnologia, de inovação, vai ser uma ótima qualidade no novo mercado de trabalho. Eu acredito que os jovens vão começar a pensar num olhar diferente, né, no que eles vão querer seguir para a carreira deles. Então eu acho que já vai começar desde a escolha. Então eles vão preferir algum trabalho que eles possam ser home office, ganhar mais, ter horários flexíveis, e eu acho que isso vai mudar bastante, né, na hora da escolha. Eu acho que isso é um reflexo, né, da nova sociedade, que é a sociedade tecnológica, que produz bastante nessa questão de tecnologia, inovação. Então eu acho que isso melhora, né, essa nova sociedade, né, conecta as pessoas mais. E na questão do meio ambiente também, que a gente tem mais acesso a isso. Então é um novo mundo e eu acho que uma nova oportunidade para todo mundo. No início da carreira, eu tinha muita vontade era de aprender, de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha estudado. No começo da minha formação, logo quando me formei, eu queria ver o meu trabalho transformando a vida das pessoas e o espaço onde elas vivem. Atualmente eu transicionei de carreira, então hoje eu me dedico 100% à área da docência. E o que me motiva hoje continua sendo muito parecido, né? Que é a possibilidade de construir e contribuir para a formação de outras pessoas, de transformar as ideias em realidade e de acompanhar as mudanças que a área da construção civil e da educação trazem. Se eu pudesse voltar atrás, talvez eu tivesse me permitido arriscar mais cedo em algumas escolhas, como aceitar desafios que eu achava que eu não estava pronta. Então, eu acho que lá atrás, se eu tivesse me jogado em oportunidades, em mudanças, em empregos, eu acho que eu daria certo, né? Mas lá no início a gente fica com esse um pouquinho desse medo, né? De poder, de errar, de estar sempre querendo fazer as coisas certas. E hoje, com o tempo, com a experiência que eu tive, eu acho que isso era uma grande besteira. Eu acho que a gente tem mais é que se jogar mesmo e tá sempre ali com vontade de aprender cada vez. Eu acredito que assim, são profissões que a gente tem que seriam aliadas tanto à tecnologia quanto à sustentabilidade, né? Então, hoje a gente fala tanto sobre as mudanças climáticas, mas ainda não existem ainda um profissional que esteja alinhado tanto com a parte, né, tecnológica quanto da parte de sustentabilidade. Então, acho que por aí seria uma boa carreira, aí a gente a mirar, né, a poder investir. Eu acredito o seguinte, que aí com a melhoria da inteligência artificial, né, com a implementação das novas tecnologias, eu acredito que assim, que a gente vai conseguir poder delegar tarefas que eram repetitivas, que gastavam grande parte do nosso tempo, tais como uma planilha, uma automatização, por exemplo, de um render, né, de uma renderização, que seria a gente gerar o desenho com uma foto realista, ou de repente eu consegui fazer aí uma análise de interferências entre uma disciplina e outra, então, ou seja, que a gente
tinha que ficar observando, por exemplo, se tem uma tubulação de hidráulica que ela está interferindo, por exemplo, numa tubulação onde passa aí a fiação elétrica. Então, isso tudo é feito manualmente, né? Que a gente tem que sentar lá e ficar observando. Com a inteligência artificial, ele pode automaticamente detectar aonde está aí essas interferências. Ou, de repente, já existem, inclusive, softwares que eles já fazem quantitativo de material, de quanto que vai se gastar, quanto que a gente vai usar de materiais. Acho que também isso também a inteligência artificial vai ajudar bastante nessa carreira. Tanto para auxiliar, né, que a gente, e para poder fazer com que seja mais rápido e que seja mais assertivo, ou seja, então que esses cálculos eles saiam com uma precisão muito grande de acerto, tá? Então, eu acredito que assim, que as habilidades que são fundamentais é a capacidade de aprender continuamente. Então, a gente tem que estar sempre ali estudando, nem que seja um pouquinho, coisas que você acha, mas isso aqui não tem muito a ver com a minha profissão. Hoje em dia, o mercado, ele procura o quê? Um profissional que ele entenda um pouquinho de tudo, né? Para poder entender, para poder se relacionar com pessoas diferentes, pessoas ali que a gente possa de categorias diferentes. Não, por exemplo, então, um arquiteto, então eu tenho que saber conversar com o engenheiro, conversar com a equipe de obras, o engenheiro calculista, o engenheiro elétrico. Então, a gente tem que saber ali um pouquinho de tudo para que a gente possa conversar com todos de maneira de igual para igual, né? Então, a criatividade, isso que é o que nos diferencia das máquinas, né, dos robôs, por mais que aí a inteligência artificial esteja aí trabalhando, fazendo coisas, né, que a gente vê aí, as imagens, que é gerado por inteligência artificial, mas precisa ainda do quê? Do toque do humano, né, da mente humana ali por trás disso tudo, tá? Então, a criatividade é muito importante. O pensamento crítico, né, e a colaboração, né? Então, acho que as profissões elas vão mudar muito rápido, elas já estão mudando muito rápido, e que conseguir se adaptar, trabalhar em equipe para propor soluções inovadoras, elas vão ter muito mais chances de se destacar. Tecnologia, eu entrei no Centro Paula Souza, nós fazíamos nossos diários, os registros, né? Tudo manuscrito, tá? E a partir da década de 90, foi introduzido, logicamente, a informática, computador, e esse foi o maior desafio. Aliás, até hoje ele é um desafio, tá? Porque não muda, né? As tecnologias estão cada vez mais avançando. Eu lido com profissionalismo, em primeiro lugar, tá? Por exemplo, agora, meu maior desafio é a inteligência artificial. Esse é o meu maior desafio. Porém, eu sempre tenho um aluno que ensina. Agora mudou, os papéis foram invertidos, tá? O conselho, né? Sabe como é que é? Conselho, se fosse bom assim, né? Mas para quem está começando, é muito difícil, tá? Eu vejo esse pessoal mais novo sem a menor paciência com vocês. Eu fico assim, horrorizada, sabe? Não tem paciência, não sei. Parece que vocês têm que buscar o conhecimento por vocês, tá? E eu acho que não. Ainda o professor é o melhor transmissor de pensamento. Eu não sei, mas em se tratando em tecnologia, eu não tenho ideia o que ainda vai ser inventado, tá? Então, por exemplo, desde que eu comecei lá, bem lá atrás, jamais eu iria imaginar tanta tecnologia, tanta, assim, em pouco tempo. Em se tratando de história, gente, é muito pouco tempo, toda essa evolução, tá? Então, o que eu acho que poderia ainda ser, sei lá, né? A partir, eu acho que da saúde, tá? Saúde, eu acho que já tem ferramentas, já tem... eu não vejo grandes mudanças, sabe? Eu acho que aí é que poderia, ou na odontologia, na medicina comum,
muita coisa já que a gente percebe aí no nosso dia a dia, né? Tudo automatizado. Por exemplo, a gente não encontra mais tantas agências bancárias, né? Eu não sei há quanto tempo eu não entro num banco. E olha que a minha geração adorava chegar uma filinha de banco, tá? Tudo internet, tudo no computador. Quais as habilidades? Eu acho assim, por mais que é informática, por mais que você pesquise, por mais que é o conhecimento. Então, se você não dominar esse conhecimento, eu acho que não tem nada que eu acho que possa ir bem na tua carreira. É o conhecimento. É o conhecimento de tudo. Por exemplo, eu vivo fazendo cursos de capacitação até hoje, por mais que eu tenha mais de 30 anos só de Centro Paula Souza, mas é assim, adquirindo conhecimento. Por quê? Porque o mundo não está parando. É uma evolução a cada segundo. Vocês que são da área aí mais tecnológica, mas vocês nasceram, né? Aí em meio a essa tecnologia toda, você sabe muito bem. Não adianta nada. Por exemplo, eu dou redação, o aluno faz uma redação maravilhosa e eu sei que ele tacou aí um IA para mim, né? E eu, claro que percebo na hora. E o que eu falo para esse aluno é assim: você não vai conseguir levar um computador no dia do exame, muito menos um telefone. Então, eu acho que é o conhecimento.